Salve, salve. Boa noite. Boa noite, gente. Vou estar convidando aqui o Instagram do Teco Ativismo. Não, pra mim não. Boa noite, gente. Tudo bem? Eu sou Isa Muriá. Essa aqui é a MC. Sou Emi. Somos grafiteiros desse coletivo que é o Hip Hop Pai d'Égua. A gente já convidou aqui o Teco Ativismo, lá de Ananindeua. Eu também sou lá de Ananindeua. Sou de Curuçá e de Ananindeua. Sou da Pedreira. Da Pedreira. Eu estou com problemas técnicos. Deixa ele entrar aí com calma. Peraí. Eu vou chamando a galera aqui. Obrigada a todo mundo que está entrando. Agora. Oi, tudo bem? Tá conseguindo ouvir a gente? Boa noite. Boa noite. Tu na Nhandé, minhas parentas. Eu tô conseguindo ouvir. Só que eu tô sozinho aqui. A minha parenta Celi não tá aqui. A Serena não conseguiu chegar, não? Mas de boa. Não, tu consegues incluir ela? Eu acho que ela tá logada na conta dela. Consigo. Ela tá Mais ela, né? Celi Ariquem. Tô aprendendo. Ela tá com outra conta agora. Beleza. Eu vou tentar aqui. Celi Ariquem. Tô tentando convidar ela, tá? Se quiseres, tu pode começar falando um pouquinho do que é o coletivo de vocês. Oi. Oi. Eu tô na Nhandé, minha parenta. Tudo bem? Tudo bom? Boa noite para vocês. Boa noite. Bem-vindo. Obrigada por vocês estarem com a gente hoje, tá? Obrigada a todo mundo que está entrando também. A gente vai começar aqui esse bate-papo. E aí eu tava falando aqui, se apresentou, né? Eu sou Isa Muriá, é a Amy, né? Vocês podem estar se apresentando também, falando um pouquinho do coletivo, né? De Ananindeua. Eu tava falando aqui que eu sou de Curuçá e também de Ananindeua, porque eu também estou sempre morei muito tempo lá também. E aí vocês podem começar se apresentando também, tá bom? E falando um pouquinho do coletivo de vocês. Minha parenta pode se apresentar primeiro. Tá. Bem, eu conheço as meninas, né? Para quem está assistindo a live, eu sou Marcele Feliz, sou artista visual, desde lá do final de 99. E tenho meu trabalho sempre voltado para a questão mesmo amazônica, sempre foi. E recentemente recebi um convite, né, do Poraquê para participar do coletivo Tecó. A gente está com projetos de trabalho de audiovisual, muito interessante, por sinal. Roteiro excelente também. Assim, foi o grupo que me acolheu, né, nessa retomada ancestral, né, que eu nunca me senti à vontade, assim, na questão de me autoafirmar. Assim, sempre que eu me colocava enquanto negra, sempre ouvia, mas tu não é retinta, teu cabelo dá pra andar solto, esses tipos de coisas assim, que acabam, além de botar para fora esses preconceitos, assim, reforçar, eu sempre me achei perdida, assim, o que eu sou então, sabe? E agora, mais atualmente, a gente vem tendo essa questão, dialogando melhor com essa questão dos indígenas em contexto urbano, assim, o coletivo ele tem fortalecido bastante, me esclarecido muita coisa, assim, agradeço imensamente, assim, de estar fazendo parte desse coletivo, desse grupo, que é um fortalecendo mesmo o outro, assim, dessa retomada, essas descobertas que a gente vem tendo e a gente sempre vai no meio do caminho, abrindo, florescendo as ideias, assim, e antes era muito difícil, mas mesmo assim ainda continua difícil, né? Você se autoafirmar na sociedade enquanto indígena. Isso é uma luta que eu faço aos poucos, assim, na escola que eu trabalho. Tenho hoje 600, um pouco mais de 600 alunos, né? Que eu tenho contato durante uma semana, assim. E é muito difícil trabalhar eles com isso, que eles vêm de casa com vários estereótipos do que é o indígena ainda daqueles 500 anos atrás, sabe? Que é muito reforçado por conta da família que eles vêm, né? Assim, é muito complicado, mas é um trabalho difícil, de aos poucos mesmo.
E o coletivo tem me fortalecido bastante. É isso. Obrigada, amiga. Pode falar por aqui. Estou na Nhanδé, o Icabiô, meus parentes, eu sou por aqui Munduruku, sou indígena em retomada no contexto urbano, aqui em Ananindeua, né, na região metropolitana de Belém. E assim, eu estou muito feliz de estar hoje aqui com essas três parentas aí, né? É uma honra para a gente estar aqui entre essas potências, essas mulheres, para falar um pouco da nossa luta de retomada no contexto urbano, que é uma caminhada muito dura aí, né? Fico muito, muito feliz de estar aqui com a minha parenta Celi, fortalece a gente, né? A gente diz assim, a retomada ela é sempre uma caminhada coletiva. A gente não faz retomada sozinha, né? A gente aprende com a ancestralidade que nós somos coletividade, e ninguém é nada sozinho. Então essas presenças, a presença da Celi, dos outros parentes que compõem o nosso coletivo, né? Quero muito aqui saudar aí alguns parentes que para nós assim são inspiração, como a nossa parenta Célia Maracajá, que faz parte do nosso coletivo, a Rosângela Colares, que é a nossa Suindara, que também está fortalecendo aí, né, na sua retomada como uma parenta Arapiuns, né, retomando essa ancestralidade Arapiuns lá no Baixo Amazonas, e tantos outros parentes aí, né, que estão com a gente, a minha parenta Nina Nampé, também aqui é a Nanindeua, e assim, meus parentes, a gente existe, é imposto para nós uma caricatura, um estereótipo do ser indígena, que quase nunca corresponde às nossas realidades, né? Então, a luta de retomada, a luta que a gente faz no TECO, através do nosso ativismo, é também uma luta por questionar essa imposição colonial do ser indígena. Porque, a bem da verdade, para os nossos ancestrais, esse conceito ele não existia, né? Foi o colonizador que inventou essa palavra. Indígena não é uma palavra em nenhuma língua originária. Nas nossas línguas originárias, não existe essa palavra, não existe esse conceito. Quem pegou centenas, talvez milhares de povos diferentes, né? Ainda hoje no Brasil nós somos mais de 300 povos diferentes, com línguas diferentes, culturas diferentes, forma de estar no mundo diferente, e colocou tudo num balaio só e disse agora vocês são tudo índio, são tudo indígena. Foi o colonizador. Nós não éramos indígenas, nós éramos como fala, né, como canta a nossa parenta Márcia Cambeba na sua poesia, nós éramos Munduruku, Mura, Arapium, éramos centenas de povos diferentes. Quem juntou tudo num balaio só foi o colonizador. Então, por exemplo, no passado, meu povo, o povo Munduruku, a gente tinha povos que eram nossos aliados, por exemplo, como o povo Juruna, como o povo Curauaia, e nós tínhamos povos que eram inimigos, como era o povo Mura, como foi por muito tempo o povo Maué, os Parintintins. Então não era tudo uma coisa só. Havia conflitos, havia divergências e confluências entre nós, né? E, inclusive, o colonizador soube se utilizar muito bem disso, né? A gente vive aqui em Mairi, Belém, né? Que o nome é Belém, antes de ser Belém, já era uma cidade indígena, Mairi, território Tupinambá. E, por exemplo, Belém está fora do Tratado das Tordesilhas, né? É uma coisa que eu gosto sempre de lembrar quando a gente estuda a história do Brasil, a gente não se sente assim tão representado. Por exemplo, a Amazônia não fazia parte do Brasil originalmente, né? Não fazia parte não era uma colônia portuguesa. A conquista da Amazônia pela coroa portuguesa começa com a tomada de São Luís, dos franceses. E na guerra entre franceses e portugueses, essa guerra que os portugueses clamam ter expulsado os franceses de São Luís e começaram a tomada, né? A vir tomando aqui, construindo os fortes ao longo do Amazonas e tomar esse território,
foi uma guerra lutada, de um lado, pelos tupinambás. Era meia dúzia de oficial francês e milhares de tupinambás. E do outro lado, meia dúzia de oficiais portugueses e outros milhares de tabajara. E assim foram todas as guerras coloniais, né? Então, hoje a gente é herdeiro dessa memória, dessa história. E a gente insistentemente tenta se apagar, né? Todas as guerras coloniais foram lutadas por corpos indígenas. Nós não desaparecemos. Eles tentam nos convencer hoje, no Brasil, menos de 1% da população desse país se declara indígena. Quando os portugueses chegaram, eles eram 1 milhão e nós 10 milhões. Aí eles dizem que hoje nós somos menos de 1%. Mas a realidade é que eles nos convenceram a nos declarar pardos, eles nos convenceram a nos declarar caboclos, ribeirinhos, extrativistas, caipiras, sertanejos, qualquer coisa que não fosse indígena. Porque quando a gente fala indígena, eles falam luta por terra. Quando se fala a palavra indígena, é luta por terra. Como eles vieram para tomar de nós as terras, então quanto menos indígena tiver, menos gente para brigar por terra. Então eles convencem a gente a se declarar qualquer coisa, mestiços, qualquer coisa, como se houvesse algum branco de sangue puro em algum lugar do mundo. Mas então a gente se afirma hoje, indígena, porque afinal de contas, o que é que significa indígena, né, parente? Indígena na língua do colonizador, eu não me lembro agora se é grego ou latim, não tenho certeza, mas na língua do colonizador é originário da terra, né? E eu sou originário dessa terra aqui, né? Eu até fiz um texto recente que eu digo assim, a nossa diferença com os parentes negros é que os negros, eles dizem, estão em diáspora, foram trazidos à força para cá, não se sentem em casa aqui. Mas nós estamos em casa, nós somos originários dessa terra. Meu território é onde meus pés pisam, né? Então os meus ancestrais não conheciam fronteiras, não conheciam divisas. Nós éramos nômades. Então, hoje eu vivo em Ananindeua, sou um munduruku de Ananindeua. Não sou munduruku, não nasci numa aldeia, não cresci numa aldeia. Sou um munduruku daqui, do contexto urbano. E nós já tínhamos cidade antes também, parente. Mairi já existia antes, já era uma cidade. Antes, o Marajó era território Aruã, e os Aruãs tinham grandes cidades, tão grandes quanto as do Velho Mundo, muito mais avançadas, cidades com lagos onde se criavam peixes, cidades com sistema de canalização de água, com esgoto, né? Séculos antes do colonizador chegar. Então não me diga que a gente não pode, não queira o colonizador dizer, nos autorizar onde nós podemos ser indígenas. Então, o colonizador impôs esse conceito, mas cabe a nós ressignificá-lo para colocar a serviço da luta, da nossa luta, da luta anticolonial. Eu falo muito, pode me interromper, parente, que eu não me dei corda, não. Parabéns pela tua colocação e por essa luta, né, que é mesmo de entender essa identidade, essa ancestralidade, isso é muito importante. Eu estava conversando com a Amy que é doloroso quando a gente acessa. Eu estava falando quanto essa identidade ela é imposta, ao mesmo tempo que ela é muito imposta, ela é questionada, né? Então eu já passei situações, por exemplo, da pessoa falar, tu é do Pará, tu tem uma cara de índia mesmo, mas tu tem... Aí eu falo, não, olha, essa cara de índia, esses traços que vocês entendem como um traço indígena, né? Que tu tá entendendo aí da tua forma, é porque realmente a minha pesquisa pessoal, assim, que é pela minha busca mesmo de entender, né, o território que a minha família vem, né, tanto do lado do meu pai quanto da minha mãe. Mas assim, então não é à toa, né? A gente carrega essa ancestralidade, assim, a pessoa tem esse sentimento, mas ao mesmo tempo que ela te impõe essa identidade, ela também te questiona, né? E aí quando eu expliquei um pouquinho, você falou, mas tu tem um nome indígena no teu nome registrado? A mesma pessoa que
E aí eu falei, olha, existe um processo, principalmente a gente que está na Amazônia, de alguns territórios da Amazônia, que a gente passou pela cabanagem, a gente passou pela ditadura, né? A cabanagem só tem 187 anos atrás, né? Então é uma narrativa que, por exemplo, a minha mãe fala, que o meu bisavô, né, falava da questão de ser indígena era um medo. Ninguém queria ser indígena porque o indígena era perseguido e morto, entendeu? Então, assim, essa identidade ela vem com muito medo. E uma outra coisa que eu acho interessante de falar, né, quando a gente fala de movimento indígena, é muito amplo, é muito diverso, né? Como a Seri falou, na escola é uma dificuldade, por quê? Porque livros, muitas das vezes está lá colocado como o indígena nem existe mais. Então, o racismo com a pessoa indígena é considerar que aquela pessoa, uma série, a Chacriabá falou, numa dessas falas agora recentes, que o racismo com a pessoa indígena é considerar que ele nem existe, né? Então começa daí. E aí, muitos territórios aqui no Pará é colocado como que houve o genocídio, né? Mas aí você olha para as pessoas, a cultura que a pessoa está vivenciando, né? E aí, por exemplo, eu vejo um território que é de uma reserva extrativista, né? Então, toda a base de vivência de pescaria, que a minha família tem muitos pescadores, né? Tu vê que é um conhecimento de originário, né? A mesma coisa da fazer a farinha, né? Então, a cultura tá ali, né? Não é à toa que o território do Salgado Paraense serve maniquera todo dia dos mortos, né? Que é chamado. Você vai lá na frente do cemitério, tá servindo uma maniquera na cuia, né? Que é feito da mandiocaba, que é um tipo de mandioca, né? E isso é cultura tupinambá, no caso ali na região, e faz sentido também. Por quê? Porque é um litoral, né? São regiões que dão para o mar, né? As pessoas às vezes nem sabem que tem água salgada no Pará, né? Então, assim, a inconsciência tanto de territórios, a diversidade dos territórios, a diversidade dos povos indígenas, a diversidade de todo esse contexto, as pessoas estão muito mesmo distantes às vezes, sabe? Inclusive dos termos, né? A gente ainda tem uma sociedade que eu ando e a pessoa fala, tu é índia? Tu é índia? O termo índia, né? Índio, ainda é muito usado, né? E é um termo pejorativo, muita gente às vezes nem sabe disso, né? Então a gente está no momento dessa discussão para também ampliar essa consciência, né? E uma outra coisa que eu falo sempre também é que as pessoas vêm me perguntar, Isa, tu te considera uma mulher indígena? Eu falo, gente, tipo, quando você me olha e me considera, não é à toa, porque realmente eu carrego essa ancestralidade. Eu me considero uma pessoa que, sim, claro, né? A gente tem o direito à nossa identidade, mas quando às vezes me questionam assim, eu falo assim, eu me considero uma pessoa indígena mestiça, né? Porque a minha família, infelizmente, tem o traço do colonizador também, que vem de estupros, que vem de dores, né? Acessar essa história é doloroso, né? Carregar essa identidade também não é nada estético, não é nada romântico, é doloroso, né? Acessar as histórias das nossas famílias é triste, né? Então não é uma coisa que é pra gente estar falando de uma forma assim, porque é bonito, porque é legal. Não, é luta, né? Então eu vejo muito dessa forma. E também uma coisa que eu penso muito quando é o contexto geral do movimento indígena, é pensar quem são as pessoas mais vulneráveis, né? Como a gente que está na cidade pode colaborar com os parentes aldeados, por exemplo, né? Que é um movimento que eu faço há um tempo já, né? E que de conhecer, de ajudar de alguma forma, né? Porque trabalho com arte, né, nessa linguagem também. Então, como é que eu me aproximo do movimento, né? E eu acho, quando eu vejo uma organização como a de vocês, eu acho incrível, assim, porque eu acho que é um trabalho muito grande conseguir ter essa fala, conseguir entender o povo, né, também esse resgate do povo que você está vindo, né? Então, assim, parabéns, eu fico feliz de poder estar falando contigo, tá? Com a Celi também, de poder estar aprendendo também, né? Porque a gente vai trocando e a gente vai aprendendo. Então, eu fico bem feliz por essa oportunidade também. Eu fiquei meio surpreso, fiquei muito feliz, meio surpreso em ver vocês aqui, porque vocês também têm um coletivo, né, de hip hop, né? E as pessoas associam muito a cultura hip hop à cultura negra. E a gente tem uma visão meio um pouco diferente disso, né? Para o hip hop, como muitas das formas de resistência anticolonial gestadas aqui nesse território de Abya-Yala, é fruto. Abya-Yala, para quem não conhece o termo, né, que a gente chama é o continente americano, né? O movimento indígena é uma forma que a gente tem, que se convencionou, porque cada povo tem a sua forma de se referir a esse território, mas a gente convencionou
de uma forma mais geral, até internacional, para povos de outros países, a gente chama de Abya Yala, em homenagem a uma das primeiras lutas de libertação de nações indígenas aqui nesse continente. E aí, então, aqui em Abya Yala, houveram várias formas de resistência anticolonial que foram gestadas. Uma delas, o hip hop, mas também a capoeira, aquilo que é entendido como as religiões de matriz africana, né? São formas, os quilombos, a existência dos quilombos, são formas de resistência anticolonial que nascem da confluência da luta dos povos indígenas e dos povos negros. Então, as pessoas normalmente associam muito à cultura negra, mas perde essa dimensão, né? E aí, por exemplo, a Celi fala com mais propriedade do que eu aqui, porque faz parte disso também, né? Com grafite, com uma artista de rua, e a gente tem essa compreensão. Assim também que o grafite, os outros movimentos de DJ, MC, o movimento hip hop em si, ele surgiu nos Estados Unidos, né? Propagou lá, na verdade, mas onde ele vai se chegar, em qualquer parte do mundo, isso a gente tem no mundo inteiro o hip hop, ele vai se contextualizar. É que não pode ser diferente, né? O hip hop aqui, ele é voltado, sim, à pauta indígena também. As pessoas esquecem que ele é ferramenta de expressão, de reivindicação, e o Brasil, ele não está fora disso, né? E são outras realidades, né? O hip hop, ele vai chegar e vai servir para esses tipos de pautas também. A gente vê vários artistas indígenas aí, tanto do grafite ou não do hip hop, por não fazer parte, mas eles têm essa galera que é indígena, sim, né? A gente associa geralmente, né, por conta dessa visão, desse surgimento lá nos Estados Unidos, mas ele tem essa... Nós somos exemplos disso, né? Que estamos aí, do movimento também. Pois é, e eu acho importante lembrar também que os Estados Unidos, a América do Norte, também faz parte de Abya Yala. Também é um território, também foi um território alvo da colonização, né? Vítima do processo violento de colonização. As pessoas romanceiam um pouco, porque os Estados Unidos foi colônia de povoamento, aqui foi colônia de exploração, mas esquece, por exemplo, que o massacre dos povos indígenas e o processo violento de tomada de território foi tão violento no norte quanto aqui no sul também, né? E que o hip hop nasce e cresce lá a partir dos Estados Unidos, mas entre comunidades de pessoas negras e latinas, né? Latina, que é um outro termo para invisibilizar pessoas indígenas, né? E um dos maiores expoentes do movimento hip hop, uma das maiores figuras e tal, que é o Tupac Shakur, se inspirou, né, inclusive no nome, na produção, na história de uma liderança indígena, né? Que foi o Tupac II aqui, que foi uma liderança que no século XVIII liderou uma grande rebelião indígena nos territórios que hoje são o Peru. Então essas histórias, né? Eu sou Mombeuzara e é meu dever lembrar dessas histórias. A gente não pode esquecer, né? Você não pode esquecer. Muito bacana. Quer falar mais, Eli, também? Só dessa questão, assim, que tu falou, da descoberta mesmo, da gente voltar para os nossos antepassados, assim. A minha família se preocupou e não se preocupa, né? Nessa questão de retomada ancestral, e é muito difícil para mim fazer essa retomada. Até hoje ainda é. Assim, eu sei hoje em dia a minha origem, né? Que é Tupi-Ariquém, Mondé, e pesquisando, é aquilo que tu falou, a gente tá lá escrito que a gente foi extinto, né? Aí você vê que você tem essa origem e a gente vê que a gente não foi extinto. Eu pesquisei da minha família, que o sobrenome é Feliz, né? Aí eu sempre me desconfiei, né, desde criança, de onde surgiu esse nome, porque se foi uma forma é um apagamento, né? Alguém que criou esse nome apagou um outro para que fosse feito. Aí eu sempre perguntei para minha família, ninguém sabe dizer, sabe? E que a preocupação maior da minha família, como veio do interior, os dois, né, isoladas, assim, um na floresta, outro
Porto Ribeirinho, ninguém sabia. Então, a única alternativa que eu encontrei foi fazer exame de DNA, né, pelo laboratório Genera, e que deu, assim, uma dimensão do que são realmente os povos indígenas, são os povos que migram, né, de vários lugares, e deu esse tipo de DNA, a mistura de vários povos indígenas, na verdade. Encontrei, e o muito bacana também de fazer esses exames é porque tu acaba descobrindo parentes, né, que fizeram também o exame, fica lá disponível, aí te permite entrar em contato com essas pessoas e conversar e saber da tua origem. Assim, essa parte eu achei assim, fabuloso, porque de construir, né, conchas de retalho mesmo, de você trocar ideia e saber justamente de que parte é a sua origem. Assim, eu descobri os primos por parte de mãe, né? Aí dá até a porcentagem lá de DNA que você tem. Tem um que é o Alapiti, uma Wayana Paraí, então aí aqui inclusive do Peru e da Venezuela. Aí eu fiquei observando, assim, eu tenho um tio, que é irmão da minha mãe, ele é todo um indígena andino, sabe? Aí eu fui fazer lá o DNA e deu povos andinos, os quechuas, os aimaras e os urus, que falam que eles não saem dali do volta do Lago Titicaca, e aí tá no meu DNA que comprova que não, né? Eles migraram também. E aí você vê essa dimensão de como é, né? E a porcentagem africana deu muito pouco, assim, deu mais até a europeia, até. E outra parte que eu jamais pensaria, que é a diáspora judaica também. Aí você vê como é misturado. E esse primo, ele nasceu e cresceu lá no Xingu, e ele é super misturado, ele falou do o exame de DNA dele também. Então, uma pessoa, ninguém é puro, né? Uma pessoa que nasceu lá, que mora lá até hoje, a porcentagem de mistura de povos indígenas é muito grande. E o próprio laboratório falou que a porcentagem das pessoas que dão indígena no Brasil é cerca de 10%, sabe? A minha deu 75% indígena. Então, só dessa mistura toda. Aí tu fica, assim, mais perdida ainda, na verdade, porque tu fica tentando se achar e, ao mesmo tempo, você não se encontra, né? Então, a gente tem uma dimensão do como é diverso, como a gente se misturou e como a gente migrou de vários lugares, né? Para até chegar aqui onde a gente está, numa cidade, e tentando se encontrar, né? Se identificar e procurar os seus. Eu acho muito interessante, importante a gente fazer, não que isso legitime também, né? A gente tem uma outra questão, que por aqui pode falar melhor, desses exames de DNA, mas é para quem não tem outra alternativa, no meu caso, que as pessoas, assim, na minha família, a preocupação sempre foi e é sobreviver, né? Migrar e ter um sustento. Por isso que a gente vem se mudando, assim, eu não tenho nenhum parente aqui em Belém, assim, parte materna, ninguém. Aí é uma coisa que eu sinto muita falta, assim, de familiares próximos, assim. Então é complicado mesmo, principalmente nessa retomada, assim, minha família hoje em dia o coletivo também, né, que tem me ajudado bastante. É interessante ele. Mas é interessante falar uma coisa que tu falou, a gente migra, né? Migra por causa de uma questão. Quando a gente pensa no passado, assim, às vezes até por questões mesmo de naturais, né? Então, os povos, naturalmente, eles são nômades, né? Essa ideia do aldeamento, quando a gente vai estudar, uma coisa que eu já li, que eu já estudei também um pouquinho, é que essa ideia do aldeamento, muito fechada, ela vem no processo de colonização também, né? Então, assim, realmente a natureza dos povos era de migrar, apesar de falar o território originário, né? Porque historicamente ali tem uma história, né? Por exemplo, ali do território que vem uma parte da minha família, porque outra parte da minha família é do Acará, né? O meu pai também, que é uma pessoa que as pessoas sempre, teu pai é índio, né? Desse jeito, né? Que eu já tive teu pai índio, né? Na verdade, meu pai tem essas realidades tanto do mesmo território, que é de Marapani, com o Acará, né? São regiões diferentes, de natureza diferente, né? Que é tudo. A gente vive várias Amazônias também, né? Vários cenários. E eu acho muito doido, porque historicamente lá tem a questão da catequização jesuíta, né? E até hoje você entende no formatinho lá da cidade, né? Que tem ali onde era a casa de rezo, né? Onde foi construído a igreja principal, né? Existe
uma forma que acontecia ali a catequização jesuíta que está marcado nesses territórios, sabe? Apesar disso, muita resistência acontece também, né? Que eu entendo como resistência, sim, quando a gente ainda tem, como eu falei, esses feitios e essas tradições que são tradições tupinambá, por exemplo, né? E que estão ali presentes até hoje, apesar de toda essa catequização, desse processo de colonização. E um processo, falando como mulher, que eu estava conversando com a Amy também, é o processo, por exemplo, que o casamento, ele virou o cunhadismo, né? O cunhadismo era aquela prática quando uma mulher era cedida, né, para um grupo, às vezes até para outro grupo indígena, né, como uma oferta para que aquele povo que estava em menos vantagem não ser dizimado numa batalha, por exemplo, uma questão assim. Então, essa coisa da mulheres que foram laçadas, né? E aí eu vejo que o casamento, ele também se tornou uma forma de acontecer isso, sabe? Isso na história da minha avó, que é a história mais recente, né? Que era uma pessoa que tinha um entendimento cultural, que para mim é de raiz originária, com a natureza e tudo, mas que tinha isso oprimido, né? Por aquela pessoa que ela praticamente foi obrigada também a casar, né? E aí passava por diversas violências e tudo mais. Então eu vejo que a história fica se repetindo, né? A história fica se repetindo de várias formas. E a gente, quando a gente está falando de retomada, quando a gente está se aproximando do movimento, quando a gente está aprendendo, a gente está quebrando muita coisa, a gente está realmente, é muito difícil, né? E então eu acho assim que as organizações e os coletivos que eu tenho a oportunidade de trocar, assim, para mim também faz muita diferença. E de entender isso de uma forma que a gente consiga se fortalecer no aqui e agora, sabe? Na cidade, no cotidiano da cidade, que é muito difícil. Eu, às vezes, fico super adoecida, né? Qualquer oportunidade que eu tenho, eu tô saindo de Belém, porque para mim é muito difícil estar bem aqui, sabe? Então, como a gente usa essas ferramentas e essa pesquisa, né? Essa questão da retomada para se fortalecer no aqui e agora e não deixar, né? De não se deixar levar por tudo isso que é imposto, sabe? É isso. Falando muito também, falo muito também. Deixar. Eu vejo assim, minhas parentas, essa questão, sabe? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ter muito claro é que todos nós, mesmo o parente no território mais distante, nós estamos imersos numa sociedade colonial. Essa sociedade colonial, ela nos cerca, ela nos envolve e nos atravessa. E a gente precisa estar muito atento, ter muito cuidado para identificar o que é que no nosso estar no mundo, o que é que no nosso perceber, no nosso interagir com o mundo, a gente acaba reproduzindo da sociedade colonial, muitas vezes sem se dar conta, né? Porque há mais de meio milênio nós estamos sendo catequizados. Nós estamos sendo catequizados pelo colonizador. A gente já fala o português, a gente está aqui se comunicando falando do português. Nós fomos educados pelo Estado brasileiro, que foi o mesmo Estado que massacrou os nossos ancestrais. Então a gente precisa ter muito cuidado, sabe? Por exemplo, o cunhadismo, essa tese do cunhadismo que os antropólogos brancos trazem para explicar as relações. Eu vejo com muita desconfiança isso, sabe? Porque, para mim, pelo que eu conheço da minha ancestralidade, não faz muito sentido. Que às vezes a gente não pode, a gente tem que ter cuidado para não confundir a explicação que antropólogo, eu sou muito desconfiado com antropólogo, sabe? Nada contra, tem até amigos que são, mas foi antropólogo, para mim já começa com menos 10 pontos, tem que se esforçar para chegar no 0 a 0. Porque o antropólogo é aquele que fala e ensina sobre coisas que ele não entende. Eu fico muito triste quando o parente fala assim, pô, por aqui, tu devia fazer antropologia, tu tem todo jeito de antropólogo. Eu digo, não me xingue, parente. O que foi que eu fiz para você me xingar? Porque eu sou o anti-antropólogo, porque o antropólogo, ele estuda o outro. Ele quer entender como o outro pensa, ele quer entender como o outro vive. Eu não sou antropólogo, porque eu estudo as minhas próprias raízes. Eu reflito sobre o meu próprio pensar, sobre o meu próprio estar no mundo. Então é outra coisa, é diferente. É o oposto do que o antropólogo faz. E aí, por exemplo, o que é que a ancestralidade me traz? A ancestralidade me traz que, primeiro, raça é uma invenção do colonizador. Raça é uma coisa que não existe. Não existe raça, gente. A biologia
diz que nós temos quase 99% do nosso DNA é o mesmo dos primatas superiores, os mesmos dos macacos. E a diferença entre um ser humano e outro é uma diferença mínima. Basta tu olhar para os cachorros, olha para os cães. Alguém pode se sentir ofendido com essa comparação, mas no meu povo a gente chama os animais de parentes. Os animais são nossos parentes. As plantas são nossos parentes. E a biologia concorda, né, que todos os seres vivos vieram de um ancestral em comum. Então todos nós viemos de uma mesma ancestralidade, todos nós estamos ligados, vinculados. Aí tu olha para o cão, aí tem Rottweiler, tem Pequenês, tem Chihuahua, tem não sei o quê, mas todos são de uma única espécie, cães familiares, todos são. E um pode cruzar com o outro. Um gera filhos e tal, pá. Mas olha a diversidade dos cães. Tem cães de todo tamanho. Tem desde os pequenininhos Chihuahua até um grande Rottweiler. Tem de todas as cores. Tem de comportamentos completamente diferentes. Mas nós, humanos, nós somos muito parecidos. A diversidade entre nós é muito pequena, parente. É muito pequena. Existe um fenômeno que os biólogos falam do gargalo genético que a gente passou há 70 mil anos, que toda a humanidade foi reduzida a algumas poucas centenas de pessoas. Então todos nós descendemos de um grupo muito pequeno, que viveu há 70 mil anos atrás. Então a gente não tem a gente não é tão diferente assim. Só que a gente se prende muito em detalhes, né? Cor da pele, tipo de cabelo, formato dos olhos. Mas o que é a realidade? O que é a realidade aí vai mostrar, inclusive com a ciência que se pratica hoje em dia? É que nós somos todos de uma única espécie, que é a espécie humana. E raça, ela não faz sentido do ponto de vista biológico, só faz sentido do ponto de vista de uma construção histórica, política, que foi imposta a nós. Então, eu vejo com muito cuidado, assim, sabe, com muita desconfiança. Eu acho que cada um de nós tem o seu caminhar, a sua forma, as suas trilhas, né? Escolhe suas próprias trilhas. E eu respeito isso. Acho que a gente precisa respeitar. Mas eu vejo com muita desconfiança a gente legitimar esse conceito de raça biológica como se fosse... Porque para os nossos ancestrais isso não existia, parente. Por exemplo, a cultura do povo Munduruku, meu povo, a nossa cultura era acolher. A gente tinha uma lei, os antigos Munduruku tinham uma lei que dizia o seguinte: um homem que mata outro homem, ele se torna responsável pela viúva e pelos órfãos. As viúvas a gente acolhe como irmã, os órfãos a gente acolhe como filho, e vira parte do povo, vira Munduruku. Era assim para os antigos. Os antigos, os órfãos e as viúvas das guerras eram acolhidos como parte do povo. Nós não tínhamos escravos, nós não tínhamos servos, mas a gente acolhia. E aí, por exemplo, a mulher, eu acolho como irmã, porque ela vem para fazer parte do meu clã e a gente não pode casar dentro do mesmo clã. É um tabu, é como casar com irmão para os não indígenas. Então, tinha que casar com outro parente. Eu acolhia, mas eu não posso ter relação com ela. Ela vai ter que se relacionar com um parente de outro clã. Então, por exemplo, o que eles chamam de cunhadismo, para mim, nada mais é do que acolhimento. Acontece quando o português era aceito entre o povo tabajara, por exemplo, ele era aceito como parte daquele povo. Era o nosso hábito, a gente sempre fez isso, a gente sempre acolheu. Não tinha exame de DNA, parente, não tinha exame de sangue. As pessoas não se preocupavam, nem tinha essa preocupação de saber quem era o pai de quem. Não tinha essa preocupação, quem é o pai? Porque, por exemplo, Munduruku não tinha cerimônia de casamento, não tinha nem casamento nem divórcio. As pessoas ficavam juntas enquanto estavam à vontade de estar junto. E na nossa língua, inclusive, ia ser longa a explicação se eu explicasse agora, mas na própria língua tem essa questão de que a mãe faz parte de você, porque você saiu de dentro dela, mas o pai não. O pai é simplesmente uma questão do homem que te acolhe como filho. A paternidade é por acolhimento, a mãe é o ventre de onde você veio. Então, essa questão do acolher os povos nunca foi uma questão de sangue fazer parte de um povo. Para nós não era assim que funcionava. Era uma questão de você ser aceito dentro da cultura e praticar o estar no mundo daquele povo, praticar aquela cultura. E o branco se aproveitou disso, porque eles eram acolhidos como parte do povo. Então o português chegava e ele era acolhido pelos tupinambás. Não, esse aqui agora não é mais branco. Agora ele é parte do nosso povo. E pelo nosso povo a gente luta. Pelo nosso povo a gente luta. Então, quando os parentes lutavam, eles não estavam lutando pela coroa de Portugal.
Eles estavam lutando pelos parentes que tinham sido acolhidos, agora foram traídos. O branco é que foi acolhido como um de nós, mas nunca se viu como um de nós. Ele nunca a fidelidade dele sempre foi a coroa. E isso foi usado nas guerras. Eles chegavam, ficavam poderosos, porque, por exemplo, meus ancestrais cortavam árvore com machado de pedra. Com machado de pedra, tu demora 5 dias para cortar uma árvore. Aí o branco chega e traz um machado de metal. Com machado de metal, tu corta 5 árvores em um dia. Poupa trabalho. Isso é uma tecnologia muito grande que chega de repente para nós. E esse homem se torna poderoso, ele se torna parte do povo. E ele vai usar esse poder, essa influência, esse acolhimento, para colocar o povo para lutar as guerras das coroas estrangeiras. É isso, o cunhadismo. O cunhadismo é isso. Aí o que é que o branco diz? Que os caciques, que os nossos caciques vendiam as mulheres para os brancos e tal, papapá. Parente, a gente não tinha nem cacique, parente. Cacique nem é uma palavra na língua. Não é cacique, é uma palavra dos povos taínos, que era de lá da América Central, que os espanhóis, quando Cristóvão Colombo chega lá, ele ouve essa palavra, leva para o velho mundo, e os portugueses trazem essa palavra dos espanhóis, e eles entendem, na visão deles, os caciques são rei, né? Ele vai traduzir cacique como rei. Cacique é hereditário, é um poder absoluto, ninguém questiona. Isso não existia entre nós, não havia poder hereditário. O maior herói do meu povo, Caruça Caibã, era da família Caru, do clã vermelho. Hoje a família Caru está presente. Até hoje nos territórios Munduruku tem parente Caru. Eu tenho uma parente muito querida, que é a Edilza Caru. Mas ela não é mais Munduruku e não é líder simplesmente por fazer parte da família de um ancestral muito considerado, o principal ancestral dentro do povo Munduruku. Porque essa noção de hereditariedade, para nós, ela não existia. Era uma questão de mérito. Você tem que fazer sua história, você tem seu mérito. Você não herda a liderança por ser filho do líder. Não era assim que funcionava. E muito menos um poder absoluto. Ninguém tem poder absoluto. A coletividade deve vir sempre antes dos interesses individuais. Então tem muita distorção que a antropologia, que a etnografia não indígena coloca. E a gente precisa fazer o esforço para separar, que não é fácil, né? Nunca é fácil. Para separar o que é nosso do que é fruto da catequese colonial. Porque todos nós fomos catequizados, parente. Você vai hoje no território mais distante, o território mais puro do povo Munduruku da Gema, o povo lá é metade católico, metade evangélico. Lá no meio do mato, longe, não chega nada lá, mas a catequese chega. E essa noção de puro e mestiço é outra coisa que não existia para nós, parentes. E é uma noção que, no final das contas, a gente sabe onde é que vai chegar. Na eugenia, no supremacismo, na disputa de quem é mais puro que quem tem um sangue mais puro que quem. E isso aí não é nosso. Isso aí é dos brancos que tem lá na Europa, que gostavam do cara que tinha um bigodinho, assim, engraçado. Sabe? Legal, muito bacana te ouvir. Como eu falei, né? Em cada oportunidade, cada roda, cada contato que a gente tem, porque também, por exemplo, são muitos povos, né? São mais de 305 povos, mas a gente sabe que a diversidade dentro disso é muito grande, né? Quando a gente fala, por exemplo, eu explico para as pessoas, a identidade do Pinambá, existe uma nação do Pinambá, né? Existe uma diversidade muito grande. Eu acho muito bacana a gente não se diferenciar e, ao mesmo tempo, se diferenciar nas nossas realidades, né? Porque cada um vive uma realidade diferente, né? Tem a sua história, tem a sua pesquisa, né? Então, eu também, num processo coletivo, eu sempre gosto de me colocar também, sempre aprendendo com as diferenças também, né? Das diferenças de cada um traz. E aí, por exemplo, agora eu tive contato com uma família, né? Caiapó. E aí eu fiz amizade mesmo com eles e tava dando um apoio, né? Não é a primeira vez que eu mobilizo algum tipo de apoio assim para alguma instituição indígena ou para alguns amigos mesmo, né? Que são amigos. E aí acabo aprendendo muito também com a cultura dele. E a gente conversando, ele tava falando como na cosmologia deles tem, por exemplo, a cobra, né? Que é uma coisa que eu trago muito no meu trabalho, porque eu ouvi desde criança isso, né? Da minha avó.
Por exemplo, uma perspectiva que é muito comum na sociedade é a cobra como algo demonizado, né? E aí, quando você entra numa perspectiva mais ampla de culturas e de cosmovisões, tu vê que isso é muito importante dessa parte cristã, que demoniza, né? Que demoniza qualquer coisa que está fora da normalidade deles. Então, por exemplo, é um símbolo que para mim é muito importante, né? E que cada vez que eu tenho contato com algum parente, com algum grupo, eu consigo também aprender mais um significado, assim. E aí isso fortalece o que já venho aí também sentindo em sonho, né? Esse entendimento que vai além do que a gente vê também nos livros, do que a gente vê na escola, né? Então, assim, tudo isso para mim é muito valoroso, sabe? E te ouvir também agora é muito valoroso, né? Eu acho que essas rodas, a gente está aqui em roda virtual, mas é tão assim, porque a gente aprende, estamos aprendendo, né? E estamos reaprendendo, estamos desconstruindo, né? Estamos, enfim, desfazendo muita coisa que foi imposta pra gente também, né? E isso reflete no nosso trabalho também, quando a gente fala de visibilidade, né, nortista, amazônica, indígena, né? A gente tá nessa luta. Eu, quando comecei a fazer arte, eu ouvi muitas vezes, por que você vai fazer arte amazônica? E ninguém vai te dar ideia com isso, você tem que fazer uma coisa mais técnica, você tem que aprender tal técnica, não sei o quê. E eu, tipo, cara, eu não via dessa forma, mas se eu vivencio isso, se eu trago isso na minha história, como é que eu vou desenhar outra coisa? Se às vezes meus desenhos vêm sonhos para mim, como é que eu vou chegar na cidade e ser forçada a desenhar uma coisa que não faz sentido para mim, que não faz sentido para minha cultura, né? E hoje em dia a gente está vivendo uma mudança de chave, né? Que agora a Amazônia é hype, né? Eu falo assim, vamos ver se esse hype continua, vamos lutar para isso continuar, né? Porque é uma valorização que a gente merece, mas que é muito exploratória ainda, né? A gente é muito colocado como totem, sabe? A gente tem que ter várias atenções, sabe? É muito folclorizado, né? Então, assim, principalmente quando a gente também sai aqui do norte, né? Eu acho muito bizarro, assim, porque cada besteira que a gente tem que escutar, né? Então, assim, aí quando a gente tá em roda assim, eu me fortaleço muito nesse sentido também, sabe? De me fortalecer para lidar com todos esses atravessamentos também e me manter firme no que eu faço, né? Me manter firme nos projetos que eu mobilizo dentro da Amazônia, né? Dentro das Amazônias, né? Eu também gosto muito de colocar assim, porque fala da nossa diversidade, assim, nortista e amazônica, que são muitas, né? E é isso, eu tô bem feliz, assim, de estar aqui, tá? Através do coletivo Hip Hop Pai Dego, que vem fazendo um trabalho muito legal, né? Também é um coletivo que tem uma diversidade de pessoas que tá trocando, né? Também pessoas que estão no movimento negro, a gente tem muito apoio do pessoal que está no SEDEMPA e que está dentro, né, do nosso movimento. Então, a gente está sempre confluindo mesmo junto, trabalhando junto. E alegria estar recebendo vocês, tá bom? A Celi, eu sou fã da Celi, tá? Porque... Eu também. Para mim, professora mesmo. Eu, logo quando tava, assim, lá no início, eu encontrei a Celi lá em Ajuruteu. Eu nunca vou esquecer, porque eu tava sozinha, assim, bem aleatória no rolê, assim. E aí encontrei com ela, a gente pintou junto, né? Uma oficina, a gente acabou pintando junto um espacinho lá, e é uma coisa que fica pra pessoa que colaborou, assim, nessa trajetória do que a gente vem se tornando artista, né? Dentro dessa cultura do hip hop através do grafite. A Amy quer falar um pouquinho? Gente, isso aqui é a Amy. Gente, na verdade, isso aqui foi muito aprendizado pra mim, porque eu ainda tô nesse processo, né, de saber mais sobre. Inclusive, eu queria fazer essa mesma situação que a Celi fez aí, né, de querer me descobrir, porque, tipo assim, a minha origem, assim, né, tipo, os pais dos meus pais têm essa descendência, né, tipo, a minha avó, minha mãe é de Manaus, inclusive, de Parintins, na verdade. Ela veio de lá, era minhas tias, entendeu? E, tipo, inclusive agora, né, a gente vai para lá, né, e eu vou poder ter esse acesso, né, aos meus parentes de lá, que eu não conheço, e agora vai ser muito importante, né, tipo, essa descoberta para mim, né, no caso, como é esse reconhecimento, né, porque querendo ou não, a gente tem esse sangue, né, a gente tem essa origem, e é bacana se descobrir parte de alguma coisa, né,
Porque às vezes a gente se vê tão solto assim, tipo, meu Deus, de onde eu sou, né? Tipo, de onde eu vim, quem é quem são meus descendentes, quem são meus antepassados, né? Tipo, eu tava falando com ela que a minha avó, por parte de pai, ela só diz com muito orgulho sobre a parte branca e a minha avó é negra, entendeu? A minha avó é negra e ela diz com muito orgulho da parte branca, que eles eram ricos, não sei o quê, mas ela não sabe muito da parte indígena, da parte negra da família dela, né? E, tipo, isso é uma parada de apagamento, né, que teve. E eu ter esse acesso de poder reconhecer, né, de onde nós viemos, quem nós somos, é muito importante, é muito legal. Aprender com vocês também. Aqui eu não falei muito, né, mas é porque eu sou tímida. Mas foi muito bom aprender com vocês. Ei, eu quero uma roda, a nem deu, hein? Me chamem, quero colar. Quero aprender mais. Porque é isso, eu acho que momentos que a gente não tem sempre, né? Eu fiquei muito feliz com essa iniciativa do coletivo, assim, essa conversa não é uma iniciativa exatamente minha, nem da Amy, é uma ideia que veio do coletivo, né? E aí a gente foi colocado aqui para estar falando com vocês. E eu acho isso muito legal, porque o Hip Hop Pai D'Água tem feito isso comigo. De repente eu tô num lugar falando, de repente eu tô aprendendo um monte de coisa. E isso tem sido muito bacana, porque até mesmo dentro do movimento hip hop, como mulher e dentro dessa identidade, rola muita incompreensão, né? A gente não é muito acolhido, né? Então, quando a gente vê um coletivo que botando moral aqui no meu coletivo, né? Mas quando eu me sinto num coletivo que é diverso e que está fazendo a escuta de várias narrativas, que está falando de meio ambiente, que está falando de questões urgentes que a gente tem que falar, que vai além da vaidade, que vai além das estéticas, sabe? Isso para mim é muito importante. Queria agradecer ao Poraqué, né? Porque foi convidou para fazer parte aqui da live, né? Falou que era sobre hip hop. Eu fui procurar o coletivo, quem era, né? Aí eu fui ver, era a galera que eu já conheço. É sobre hip hop. Hip hop é isso, né? O hip hop ele me trouxe. Foi a primeira busca, né, de me identificar ali enquanto coletivo. Eu me identifiquei muito com o hip hop. Até hoje, assim, eu tenho essa essência do movimento hip hop, né, desse coletivo, né? E trabalha muito isso, né? Dessas junções, são os 4 elementos, que hoje são 5, que se multiplicaram aí, que a gente vê espalhados aí. E o Decó também, né, que é coletivo diverso também, né, de pessoas de várias áreas, aprendendo muito, até convidar para lerem a página do Poraqué, tem um blog, né, um blog que ele coloca lá vários textos, o link muita informação, assim, e muito aprendizado, assim mesmo, muito boa os textos, vocês a lerem, né, com calma. Tem muito assunto, coisas que já me inspiraram assim para trabalho, né? É um mergulho mesmo histórico, que ajuda a gente a pensar na nossa ancestralidade também, dessa retomada. E é muito bom assim de fazer parte de um grupo que ele faz parte. Obrigada mesmo pelo convite. Para mim é um orgulho muito grande ter a minha parenta junto com a gente. Eu sou um fã do trabalho da Celi. Eu admiro muito, assim, a gente tem artistas muito poderosos com a gente, assim, a Celi e a Nina nas artes plásticas, a Rosângela, assim, que é um monumento, assim, da dança aqui no estado, né? Uma figura, assim, que tem uma visibilidade nacional, talvez internacional na questão da dança, que traz essa questão da ancestralidade para a linguagem de dança, assim, a minha parente Suindara, que eu quero deixar um beijão para ela se ela chegar a ver aqui esse vídeo. E, cara, a Célia Maracajá, assim, que para mim é uma grande referência, assim, uma pioneira, sabe? Uma mulher aí que está desde os anos 70, uma pioneira do cinema, assim, uma pessoa indígena que trabalha com atriz, produtora, né, diretora, sabe? Acho assim, é uma honra muito grande caminhar com essas parentas, com esses parentes assim,
E aí, como eu não tenho nem um décimo do talento dessas mulheres, né, a gente se vira falando muito e escrevendo, né? A gente tenta se virar aqui falando e escrevendo, mas é uma honra muito grande, assim, muita admiração mesmo pelo trabalho das parentas, né? E eu acho que é isso que a gente combinar, né? Porque o colonizador ele divide muitas coisas, né? Uhum. Ele separa muitas coisas, mas a ancestralidade ensina que está tudo muito interligado. Então, o mesmo parente que produz a arte é o mesmo parente que semeia a terra, é o mesmo parente que caça, é o mesmo parente que pesca, é o mesmo parente que lavra o solo. Então, e a gente, eu acho que a mesma sensibilidade que a gente precisa ter no fazer artístico é a sensibilidade que a gente precisa ter também para enfrentar esses desafios aí, sabe? Acho que ter a força e a sensibilidade para enfrentar os desafios que essa sociedade, que a violência colonial impõe para a gente aí, né, parente? Nós estamos em guerra. Há mais de meio milênio, nós vivemos em guerra e essa guerra continua e não há, infelizmente, perspectiva de terminar tão cedo. Mas a gente não pode se deixar endurecer também pela guerra, sabe? Celebrar também é resistir, parente. Saber ter a sensibilidade, manter a sensibilidade diante de tanta violência também é uma forma de resistência, porque eles nos querem acabados, eles nos querem prostrados, eles nos querem desmoralizados. E através da arte, da sensibilidade, da expressão, a gente mantém o nosso espírito vivo para seguir lutando, né? Ativismo é isso. É isso, estamos no Abril Indígena, né? Eu queria falar também um ponto rapidinho sobre a questão da saúde mental dos artistas e das pessoas indígenas em contexto urbano. Esses dias, uma coisa que eu tô também passando, e esses dias eu conversando com um amigo meu, que a família dele também é do interior de Capanema, e também para mim é um originário, que é o Jeanzinho, que também é tatuador e tal. E aí a gente no momento de partilha mesmo, eu falei para eles, eu falei, nossa, eu tenho passado uns processos de pensar na minha saúde mental. Ninguém pensa na saúde do artista, tá ligado? As pessoas querem ver a arte pronta, querem ver muita arte, né? Porque hoje em dia a gente vive um fluxo que as pessoas querem que tu poste uma arte todo dia, né? Um fluxo ideal, assim, para mim. Acho legal quem consegue ou quem já, às vezes, nasceu nesse fluxo, né? Porque a galera mais novinha, às vezes, já tá nesse fluxo, assim, mais intenso. Apesar de eu ser nova, né? Mas, assim, para mim, às vezes, é muito imposto esse acelero da cidade, esse acelero da internet, né? E isso adoece a gente, entende? E aí, eu, numa partilha com ele, a gente partilhou, assim, uma coisa bem delicada, que são sintomas da depressão, por exemplo, né? E a gente é artista, as pessoas esperam muito, muito da gente, sabe? E eu tenho quebrado uns tabus para falar disso, às vezes, em algumas rodas, né? E a gente vê aí, dentro do Abril Indígena, vários jovens indígenas, um número alto de suicídio, por exemplo, né? Muitos são comunicadores, né? Artistas também, e, tipo, onde é que a gente está, para onde a gente está indo, né? Porque, como tu falou, querem a gente mortos, né? Querem continuar esse genocídio. Às vezes esse genocídio não acontece só matando, mas ele acontece nas violências, né? Que a pessoa vai passando e aí ela mesma, às vezes, tira a sua vida, ou então o genocídio através de tirar o direito da pessoa acessar a sua cultura, né? Também é uma forma de genocídio, né? Então, assim, deixar essa reflexão também, sabe? Da gente ter sensibilidade mesmo, como tu falou, da gente se manter, sim, sensível, humano, né? Sentindo as coisas, refletindo sobre as coisas, né? Trocando, sendo acolhedor, né? Também com quem chega. Isso também para mim é bem importante da gente falar nesse momento de luta, né? Indígena. Eu, ano passado, eu tive a oportunidade de ir no ATL, né? Que é o Acampamento Terra Livre. Esse ano foi 20 anos, né? E aí é muito bacana porque você vê também uma diversidade de povos no mesmo lugar, né? Bem em Brasília, eu achei muito interessante, assim. E aí, por exemplo, vi lá o povo Tupinambá da Bahia, né? Que também tá, assim, muito no processo de retomada também. Achei muito bonito, muito bacana de ter essa oportunidade. Falo pra galera, assim, também que tá nesse processo de se aproximar mesmo, no sentido de aprender, né? Porque eu também me sinto assim, né? Me aprendendo muito. E tô feliz de estar podendo falar aqui, de estar podendo ouvir vocês, tá bom?
Vamos marcar uma roda aí presencial, tá? Umas trocas de atividades também, né? O coletivo está aberto aí para formações, né? Para oficinas, a gente também está sempre mobilizando. Todo ano a gente faz um evento, né? Que envolve várias coisas também da cultura hip hop, com toda essa união de diversidades aí. Então também convido, né, o Por Aqui para chegar junto, de repente pessoalmente em algum momento, tá bom? Eu vivo aí ano Convidar que a gente vai. Convidando a gente cola lá, só dizer o local, o dia e o horário. Lá também. Eu vivo por aí, né, no Complexo do 8. Tá no Complexo do 8? Perto, relativamente perto aqui. Eu moro aqui no Cidade Nova 6, aqui perto do Líder. Tá bom. Tá bom, então, gente, muito obrigada, tá? A Amy já vai ter que ir. Eu tenho um compromisso agora. E aí eu vou também agradecer a presença dela, tá? Agradecer a presença de cada um. Não tava muito preparada para ser mediadora aqui dessa live hoje, mas acho que deu tudo certo, né? E é isso mesmo. Agradecer a Celi, que para mim é uma referência, né? Aí da velha escola do grafite e do hip hop aqui em Belém, né? Barra Nanindeua, né? Barra esse território todo aí. E o Por Aqui que topou estar aqui com a gente, passou todo esse conhecimento. Convidar a galera a seguir lá, né, o Instagram do Tecnoativismo, que também é isso, tem muito conteúdo legal, muita informação boa. Então deixar esse convite aí também. Que eu troquei, eu perdi o meu outro, tô começando outro Instagram. Como é que tá o novo? Quem? Tá. Vamos seguir a lista aí. Como é que fala? Vamos funcionar os artistas. Valeu por aqui também. Prazer conhecer, tá? Coecaturreté, Chipatichan. Muito obrigado aí, minhas parentes. Obrigada a todo mundo também que ainda tá aqui ou que entrou em algum momento para ouvir nós. Valeu demais. Boa noite. Até a próxima, tá? Tchau. Encerra, eu não sei. Finaliza aqui. Tchau, gente. Beijo.